Bem-vindos ao canal TV CE Arra. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos abordar as questões de 29 a 34 sobre as propriedades da matéria. Na questão 29, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A matéria pode ser pesada? E os espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim, não porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. A matéria do fluido universal não dá para pesar, não dá para medir. Nem por isso, os espíritos continuam, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nós sabemos que o fluido cósmico universal dá origem a todos os tipos de matéria que nós conhecemos e que não conhecemos. E Kardec faz uma pequena nota. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem alto nem baixo. A gravidade, então, que é a lei que nos mantém firmes na Terra, em pé, e dá o peso das coisas materiais, ela existe aqui no planeta Terra. Fora do ambiente do planeta, não há nem alto nem baixo, nem as coisas têm peso. E na pergunta 30, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, respondem os espíritos. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, os átomos, sabemos que os átomos eles se ligam e formam as moléculas. As moléculas vão formar os órgãos, que vão formar os tecidos, que vão formar todo o sistema do corpo humano e do mundo material. Mas estes elementos não são os elementos primitivos, dizem-nos os espíritos. E na pergunta 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, aqui na Terra, o fluido cósmico universal, ele se altera, ele forma determinados elementos diferentes dos elementos que compõem os outros planetas. E aqui nós temos, então, a matéria, como nós a conhecemos. E na pergunta 32, de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, dizem os espíritos, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. O que nós vamos observar é que nós conhecemos os odores, os sabores, o som, as cores que existem aqui no planeta. São essas as modificações que nós conhecemos, de acordo com os elementos constituintes do planeta. E percebemos devido aos órgãos que temos capacidade para perceber. Mas as cores, os sons, aquilo que está fora do alcance dos nossos sentidos, nós não temos condições de perceber. No entanto, eles existem e também são matéria, num outro nível, numa outra dimensão que os nossos órgãos físicos não têm capacidade de assimilar. Kardec faz uma nota. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. E nós sabemos disso.
Quantas vezes um chá, um simples chá, faz mal para uma pessoa e age como se fosse um veneno, e para outras pessoas faz muito bem, dependendo da sua constituição física, da sua sensibilidade, da sua alergia, enfim. Nós sabemos que dependendo da pessoa, ela vai receber de uma forma diferente os mesmos elementos que constituem o nosso planeta. Na pergunta 33, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Qual é a matéria elementar? O fluido cósmico universal. Então, este fluido, ele é suscetível, quer dizer, ele tem possibilidade de ser modificado e de adquirir outras propriedades? E os espíritos dizem que sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, porque o fluido cósmico universal, ele banha todo o universo, ele está em tudo e ele transfere os elementos de um lugar para o outro. Um cometa, quando ele passa, ele transfere elementos que ele vai assimilando em outros lugares e vai transferindo para novos planetas. E no nosso planeta isso também acontece. Estes elementos, eles fluem através do fluido cósmico universal e transferem energias, transferem elementos, transferem átomos de um lugar para o outro. O oxigênio, uma notinha de Kardec, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Estes elementos, então, que compõem o nosso planeta, oxigênio, nitrogênio, carbono, todos esses elementos químicos nós podemos ter como os elementos primários, mas sabemos que eles não são. Que o elemento primário, a matéria primária é o fluido cósmico universal. E ela se transforma e ela se modifica através de várias condições no mesmo planeta, no mesmo lugar, dando origem a tantas matérias diferentes. E na pergunta 33A, não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Kardec, ele quer saber um pouco mais sobre a matéria elementar, como ela se forma, como ela se modifica, e ele tenta fazer uma comparação com a matéria que nós conhecemos. Então, os espíritos vão responder a ele. É acertada essa opinião, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E a matéria, os espíritos explicam que ela se transforma, sim, pela força, pelo movimento e pela disposição das moléculas. As moléculas, como nós sabemos, são formadas pela ligação dos átomos e assim elas vão se modificando. Um exemplo que a gente tem bem claro é a água. A água, que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, se for acrescentado um átomo de oxigênio, vai ficar H2O2, aí vira água oxigenada e aí ela é corrosiva. Essas pequenas transformações que nós teríamos que entender, estudar um pouquinho mais de química para podermos visualizar melhor essa questão. Na pergunta 34, as moléculas têm forma determinada? E os espíritos respondem, certamente, as moléculas têm uma forma,
porém não sois capazes de apreciá-la. E nós hoje temos um grande avanço científico que nos ajuda a entender um pouco mais as moléculas, os átomos, a forma como eles se apresentam. E estudando um pouquinho mais essa área, nós vamos conseguir visualizar melhor. Essa forma é constante ou variável? Essa forma das moléculas, ela fica sempre a mesma ou ela varia? E os espíritos respondem: constante é das moléculas elementares primitivas. Então, essas moléculas primitivas que compõem o fluido cósmico universal são constantes, porque ela é a matéria primária. Mas variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Na medida que o fluido cósmico sofre a ação da força, do movimento, da disposição das moléculas, essas moléculas vão variando sua forma. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Então, o que a ciência detecta por molécula ainda está muito longe da molécula elementar. E na pergunta 35, o espaço, agora nós vamos entrar na 35 e na 36, no espaço universal, para encerrarmos esse segundo capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos. O espaço universal é infinito ou limitado? E os Espíritos respondem: infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá dos seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Vejam que nós temos um entendimento muito limitado. Porém, através do raciocínio, os espíritos nos ajudam a exercitar o conhecimento de um pouquinho mais sobre o infinito, sobre o espaço universal. E os espíritos falam que o espaço universal é infinito por quê? É infinito porque nós não teríamos condições de entender outra forma a não ser dizer que ele nunca tem fim, mas que vai sofrendo transformações que, na medida que nós formos evoluindo, nós vamos conseguir entender melhor. E o Kardec faz uma nota: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Nas considerações ainda limitadas, Kardec nos faz entender que a lógica, o raciocínio nos leva, se nós viajássemos anos, milhares de anos e passássemos por milhares de galáxias, o que aconteceria? Chegaríamos ao fim? Não teria lógica chegarmos ao fim. Se chegássemos ao fim, o que existiria além desse fim? O que pode existir são espaços muito grandes, sem galáxias, sem planetas. Mas na nossa limitação, ainda não temos condições de entender isso. E na pergunta 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Os espíritos então nos dizendo: não existe o vazio, não existe um espaço vazio.
Porque aquilo que a ciência ainda não consegue detectar, ou que detecta, está começando a detectar como uma antimatéria, na verdade, está começando a detectar novas formas dessas modificações do fluido cósmico universal. Mas o fluido cósmico universal em si ainda não foi, a ciência ainda não conseguiu detectá-lo e estudá-lo. Assim, nós encerramos os estudos de hoje sobre as propriedades da matéria e o espaço universal, encerrando o segundo capítulo e lembrando que este segundo capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, ele vai ter um desdobramento bastante interessante no sexto capítulo da Gênese, Uranografia Geral. Convido a todos para lerem a Gênese, para lerem esse capítulo, porque é muito interessante que façamos esse acompanhamento da outra obra básica da Gênese. E assim nós damos por encerrado e até o próximo encontro.